A Câmara dos Deputados instalou essa semana a comissão especial que irá discutir a PEC da reforma da Previdência. Após ser debatida e votada na comissão especial, a PEC irá para plenário, onde passará por 2 turnos de votação. Este é o momento em que todos os cidadãos devem ficar atentos aos votos de seus representantes para que estejam de acordo com o que a população necessita. E paralelo à reforma da Previdência está a reforma tributária, que, de acordo com os especialistas da área, é a mais importante em termos de organização e crescimento da economia. Ao contrário da Previdência, a reforma tributária já foi aprovada por sua comissão especial e está pronta para ser votada. Nosso quadro, O Estado, conversou com um dos maiores tributaristas do país, o Dr. Hugo de Brito Machado II, que comentou alguns pontos da proposta. O principal aspecto que deve ser levado em conta, já que nós vamos tratar de mudança na Constituição, é de não se proceder a nenhuma alteração que vise a retirar garantias do contribuinte, porque é na Constituição que estão as proteções e as garantias ao contribuinte, garantias que inclusive o próprio legislador não pode alterar. Então, o momento de reformar a Constituição é o momento de reforçar essas garantias e não de diminuí-las. E o principal problema, talvez, do nosso sistema tributário é a nossa tributação sobre o consumo. O fato de nós termos vários tributos que oneram o consumo, como o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS, que eles todos realmente poderiam ser simplificados e transformados em um imposto só, que seria um IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, ou um IVA federal. E a principal problemática desse ponto, que é o ponto mais importante de uma reforma, de qualquer reforma, inclusive desta reforma tributária, é conseguir um consenso entre os estados e os municípios, porque vai haver uma mudança nos tributos que representam a principal fonte de custeio para eles. No caso do estado, o ICMS. Então, a reforma vai tocar nesse ponto muito delicado e é preciso que haja um consenso com os governadores para que ninguém saia perdendo, ninguém fique insatisfeito e, portanto, a reforma possa prosseguir. Os tributos, eles são fiscalizados, os tributos eles são cobrados, os tributos muitas vezes são restituídos quando são pagos indevidamente pelas autoridades da administração tributária. Então, a reforma do sistema tributário precisa passar também por uma reforma, dependendo do que se reforme, como é o caso, por exemplo, de uma unificação do IVA, isso vai ter reflexos na estrutura das carreiras da administração tributária também. E é importante mencionar que um dos aspectos que se coloca como sendo um defeito do sistema brasileiro, que é a sua complexidade, o aumento da carga e a insegurança jurídica, isso também afeta as autoridades e uma reforma na estrutura da administração também pode contribuir para uma melhoria desse ponto. Tanto o gestor como o auditor, eles são autoridades da administração tributária. Nós não podemos considerar autoridade só aquela autoridade que lança, mesmo sendo certo que o gestor também faz lançamento tributário, mas ainda que não fizesse, o Código Tributário e a legislação tributária, elas fazem remissão à autoridade no momento de conceder uma isenção, por exemplo, no momento de conceder um parcelamento específico para o contribuinte. Há várias remissões à autoridade. Então, a autoridade da administração não apenas lança, não apenas cobra, mas faz várias coisas. E essas autoridades, caso haja uma unificação das carreiras e uma alteração do regime jurídico, todas elas devem ser contempladas.